Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nesta manhã eu quero falar sobre um tema que hoje eu inicio o ensino, a publicação sobre ele: sacerdócio primogênito. O que é sacerdócio primogênito? Essa é uma expressão que eu posso dizer a você, embora sejam palavras comuns, é uma expressão que Deus deu a nós como igreja e que expressa algo muito específico nosso como comunidade cristã, Projeto Adoradores. Sacerdócio primogênito. Você vai ampliar seu entendimento sobre isso pensando também em ministério primogênito. E nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 16, versos 13 ao 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Pai, nós oramos e pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ensine, que nos inspire, que nos abra os olhos, o entendimento, que nos dê o discernimento necessário para a porção que o Senhor tem para cada um de nós. Para nós como igreja local, mas também para cada um de nós como Teus filhos, como maridos, esposas, profissionais, pais, filhos, familiares, cidadãos. Que venha a porção que o Senhor tem para cada um de nós, em cada chamado, cada encargo, cada ação da nossa vida nesta terra, em nome de Jesus. Oramos gratos a Ti, em nome do Senhor que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. O Senhor tem me dado um termo que expressa objetivamente muito da minha experiência, daquilo que eu, a Dani, temos vivido, os líderes da igreja temos vivido, à frente da igreja, nesses 21 anos, diz respeito a sacerdócio primogênito. Você pode ampliar esse entendimento trocando a palavra sacerdócio primogênito ou ministério primogênito. O que é um sacerdócio primogênito? O que é ser o primeiro de uma linhagem? O que é ser aquele ou aqueles a quem o Senhor usa para iniciar algo que ainda não existe? Esse não é só um conceito, mas é uma visão importantíssima para a nossa vida. Deus nos colocou nessa terra e nós fazemos parte de um corpo, de uma família, a família biológica, de uma família espiritual, a igreja. Deus nos colocou nessa terra para fazermos parte, e fazemos parte de uma comunidade social. Somos cidadãos,
moramos numa rua, num condomínio, nós fazemos parte. E tudo o que temos e somos foi dado e criado para que nós tenhamos interdependência. Toda ação de isolamento, de independência, de autossuficiência, ela vem do inferno. Esse é o princípio de Lúcifer no céu. Eu quero ser independente. Esse é o princípio da ação de Lúcifer no Éden. Vocês vão conhecer do bem e do mal, vocês não precisam mais seguir a Deus, vocês vão dominar, vocês é que vão governar tudo. A independência é algo maligno. Deus nos criou para sermos interdependentes. Embora essa seja uma palavra técnica, ela expressa um conceito, uma verdade absoluta do reino. Família, comunhão, um só corpo. E o Senhor tem nos ensinado algumas coisas sobre ministério primogênito e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o que é ministério primogênito? Sacerdócio primogênito é o nome dado a um aspecto específico e revelador da vida ministerial, seja de uma igreja local, de uma família, de um pai ou de uma mãe. Embora nós sejamos criados para viver em comunidade, e isso não se negocia, isso é princípio. Deus deu a cada um de nós encargos, dons, habilidades para começar algo que ainda não existe. Um exemplo simples é, talvez alguém aqui tenha vivido por muitos anos numa família em que ninguém estudou na universidade. E alguém é pensado nessa família e se torna o primeiro a fazer um curso universitário e se formar em uma determinada ciência. Isso não é obrigatório, mas isso é de elevada importância. Porque a formação para uma ciência implica na formação para uma vida profissional, para um serviço mais excelente, mais diligente. E é possível que talvez você aqui nessa manhã, ou quem sabe assistindo pela internet, alguém que eu fui o primeiro da minha família a fazer assim, a viver assim, a alcançar isso. E a gente não presta atenção nisso. Deus deu a cada um de nós, a você que está me ouvindo nessa manhã, alguns dons, algumas características, alguns depósitos para um encargo específico de iniciar alguma coisa que ainda não existe. O que acontece muitas vezes é que nesse mundo que nós vivemos, a gente sempre pensa, é muito difícil. Ou então, não dá certo. Às vezes a gente não pensa, às vezes alguém fala, mas o que é isso? Isso é uma doideira, isso não existe. Mas como assim? Nunca ninguém, para que isso? E viajação. Ele tem umas ideias assim diferentes, umas coisas. E novamente, o inimigo sempre vai trabalhar para dizer assim, não, isso é muito difícil, eu não dou conta, não tem recurso, ninguém entende, aqui não é possível. Então eu começo essa ministração para nós iniciarmos o entendimento sobre sacerdócio primogênito, declarando algo que pode ser luz para você. Todos nós recebemos algo específico, que é um encargo em que Deus tem o prazer de depositar em nós para criar alguma coisa que não existe ainda. Porque Deus é infinito, Deus é criativo, Deus é diverso. E embora Deus nos fez para viver em comunidade, interdependência e servir uns aos outros e fortalecer muito do que já existe,
Deus me pôs numa família para eu continuar o projeto divino de família e, como milhares de famílias ao redor do mundo, ser mais uma família, com todos os elementos universais, todos os personagens universais, todos os assuntos, todas as questões de família. Se você for a um restaurante, sentar do lado de uma família numa mesa, você vai ouvir aquele pai, aquela mãe, aquelas crianças falando de assuntos que falam assim: família é tudo igual. E não só família, igreja, projetos, negócios, vida social, nós fazemos parte e temos o compromisso de encorpar, contribuir, viver, repetir um mundo de realidades que são iguais em todo lugar. Mas ainda assim, nós precisamos entender que individualmente Deus nos deu dons, habilidades, encargos, depósitos para começarmos alguma coisa que ainda não existe. É possível que na sua família exista um artista e ele é todo diferentão, ela é toda diferentona e pinta algumas coisas que ninguém... Meu Deus, como que pinta, como que desenha, como que fala, como que executa, como que toca, como que canta. Várias áreas das artes que a gente pode descobrir alguém na família que é o primeiro que começou aquilo ou que executa daquela forma. A verdade que eu quero que fique plantada no seu coração nessa manhã é que Deus te deu depósitos que só deu a você em todo o universo. E embora o maligno trabalhe para nos fazer não acreditar nisso, embora as circunstâncias sejam de pressão, de opressão ou de céus de impossibilidade, Deus te deu dons, depósitos, chamados, encargos que só deu a você, a mais ninguém no universo, para você realizar. Não é para você e eu sermos os diferentes, mas é para que esse mundo físico e o mundo eterno continue se expandindo com coisas que nunca ninguém imaginou e Deus é poderoso para realizar. Mas é claro que nós vivemos numa cultura em que isso não é possível. Você vai a lugares ao redor do mundo em que há um céu de possibilidades. Até as crianças crescem sabendo é possível. Como um ministro de Israel que foi testemunhar sobre o que ele considerava de mais precioso do ensino judaico. Ele disse: nossas crianças não aprendem que é impossível. Pelo contrário, nossas crianças aprendem que tudo é possível. E alguém na plateia perguntou: como assim? Ele disse: eu vou dar um exemplo. Normalmente, quando enfrentamos um desafio, quando não temos algum recurso, normalmente as pessoas dizem assim: isso é muito difícil, isso é impossível, isso não tem jeito. Nós ensinamos às nossas crianças que sempre tem uma resposta, sempre tem uma provisão, sempre tem um caminho, sempre tem uma porta aberta. E ele disse: um exemplo nosso que ensinamos às crianças é: quando o povo de Israel, em 1948, voltou para a terra de Israel, era só pântano, mosquito, doenças, não tinha nada construído, tudo destruído. E os primeiros que retornaram para a terra de Israel começaram a construir tudo de novo, 1948, pouco tempo atrás. E então começaram a vir pessoas, judeus de toda a parte do mundo, e as cidades foram sendo reconstruídas, a estrutura da nação foi sendo reconstruída, o governo foi reconstruído e tudo foi sendo estabelecido, a construção, energia, alimento, todas as coisas, escolas, hospitais. E com o volume de pessoas que voltavam para a terra, judeus que retornavam, faziam aliar, retornar para a terra que pertencem. Um dia, alguém do governo disse: nós não podemos continuar recebendo mais ninguém, porque a água não atende. Nós somos um país pequenininho, a água que desce do Monte Hermon, se junta com 3 rios, forma o Rio Jordão, enche o mar da Galileia, é a água que nutre a nação.
E se nós tivermos mais volume na população, essa água não vai suprir a população. Então, que se suspenda o retorno dos judeus. E alguém lembrou do ensino. Como assim? Como isso é impossível? Como eu não vou fazer? Como não dá para seguir? Como? E alguém reuniu no governo e falou assim, o que nós podemos fazer? Israel desenvolveu a maior usina de dessalinização da água do mar. Acabou, resolvido. Pode continuar vindo quem quiser vir. Tem água para todo mundo. E aquele ministro disse, as nossas crianças aprendem, não existe não. Não pode, não tem jeito. Não consigo. Se Deus depositou em mim, em você, dom, se você acredita, é acreditar, é crer. Deus depositou em mim algo especial que faz parte, é um atributo divino da sua riqueza, das suas características como infinito, como Deus eterno, como sem limite, como Deus criativo, Deus criador. Eu tenho algo de Deus que é para eu realizar. Pode ser difícil, pode ser impossível, posso estar debaixo de céus de impossibilidade, não importa, posso não ter recurso, posso ter uma história que não aprova, eu sou o mais improvável para isso, mas se Deus me deu, vai acontecer. Como a nossa palavra, será. A dificuldade é que alguém que desmata um campo tem que acreditar no que está fazendo. Tem que ir atrás das ferramentas. Tem que sofrer os danos. Tem que vencer os inimigos que criticam, que riem, que resistem, os senaqueribes que fazem oposição, mas Deus te deu alguma coisa especial que é para ser desenvolvida por você, algo que Ele não só depositou em você como habilidade, ou missão, ou chamado, ou encargo, mas Ele vai te dar condições de avançar. Isso é fundamento desse termo, sacerdócio primogênito. Porque em todas as circunstâncias, alguém vai ser chamado para começar algo que não existe. Algo primogênito. Isso é tão forte, isso é tão sério, que a palavra do Senhor nos traz alguns elementos assim muito especiais. Próxima tela, por favor. Se você pode acompanhar na sua Bíblia, se você consegue ler aqui, se você quiser receber essas telas, é só pedir, na ministração vai estar incluído isso lá. Cristo é o primogênito. A palavra primogênito, o conceito de primogênito, o conceito daquele ou daquilo que abre a madre, é algo divino. Cristo é o primogênito. O texto diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus disse, eu vou começar algo que não existe. E antes de que todas as coisas físicas do universo ou da terra existam, eu vou estabelecer um elemento inicial, fonte de tudo, palavra. Então, Deus Filho vai ser o verbo, a palavra, o primogênito, o que abre a madre, o que começa todas as coisas. E tudo que foi criado no poder da sua palavra. É um princípio, não é só um conceito, embora a gente possa usar essa expressão terrena, mas é um princípio, é uma visão de algo que pertence ao reino de Deus, primogenitura. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Colossenses 1, 13 a 18. Eu e você estamos aprendendo um elemento do reino de Deus, um atributo divino, um fundamento para eu mudar um mundo de coisas, de como penso, como faço, como ajo, como considero. Cristo
é o primogênito. O primogênito é aquele que abre a madre. Essa é uma expressão bíblica, abre a madre. Então nós vemos na vida da família, o Senhor estabeleceu que alguém vai ser o primogênito. E o Senhor diz, consagra-me todo primogênito. Por quê, Senhor? Por que todo primogênito tem uma instância de consagração? Todo aquele que abre a madre entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, todo primogênito é meu. Não é só um significado, é uma expressão espiritual de autoridade e poder. Primogenitura é um elemento divino nesta terra. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Como? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um primogênito representa um atributo divino de elevadíssima importância. A visão do que é primogenitura é algo de elevada importância. Revela-se muito de Deus quando alguém, por Deus, começa alguma coisa que não existe. E ainda que você pense, mas existe muito disso. Você vai começar algo que tem vários outros, parecem iguais, mas tem algumas características que Deus deu a você. Vai atender de uma forma específica. Vai alcançar pessoas específicas. Vai falar de um modo específico. Embora seja muito importante a gente manter, fortalecer, trazer robustez para tudo que já existe no pertencimento, na interdependência, individualmente. Deus tem uma porção em cada um de nós para fazer algo que é novo, que é criativo, que é diferente. Isso diz respeito à primogenitura. Senhor, quais são as coisas que estão enterradas ou talvez foram realmente entulhadas? Poços que foram tapados na minha vida para realizar coisas lindas, diferentes. Foi a indústria cultural. A indústria cultural, a partir de Hollywood, que estabeleceu cópias. A arte é um conceito muito defendido por uma escola na Alemanha chamada a Escola de Frankfurt. E a dificuldade deles era de entender, ninguém pode copiar esse desenho é único. Se alguém quiser ver esse desenho, tem que vir aqui e contemplar essa arte. Mas a indústria cultural falou assim, multiplica isso, põe na fábrica e vende aos milhares isso aqui. O teatro era único. A história, então as pessoas vinham num lugar e assistiam algo, é um impacto incomparável, uma experiência única. Mas a indústria cultural disse, filma, reproduz e todo mundo tem aqui, todo mundo assiste, todo mundo. A cópia. E não há motivo algum para nós discutirmos esse assunto, porque nós temos benefícios em ter cópias. Mas no sentido original da primogenitura, Deus não nos fez para copiar nada de ninguém. Deus te fez para criar algumas coisas. Ele já deu a todos muitas coisas importantes. Você não precisa reinventar a roda de um mundo de coisas. Mas todas as coisas poderão ter a sua cor, o seu jeito, o seu perfume, a sua graça. Você pode falar o mesmo texto, mas tem o seu tom, tem a sua personalidade. Mais do que isso que pode ser visto externamente, tem o seu coração, tem a sua história, tem a sua vida, tem as suas experiências, tem aquilo que Deus fez em você. Você pode ser único, você precisa ser único. Você pode ser exclusivo, criativo, diferente, não no sentido da necessidade da alma de ser um diferentão, não, mas para expressar algo primogênito. A igreja também. Que coisa impressionante nós vermos que os levitas foram colocados por Deus. Levitas são os servos do corpo de Cristo. No Antigo Testamento eram aqueles responsáveis por todos os atos do culto.
Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naqueles dias uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Êxodo 32. Claro que é um número muito grande de pessoas que leem um texto como esse assim: como assim Deus, no Velho Testamento, Deus mandava matar umas coisas assim esquisitas, que Deus horrível esse. Nós precisamos entender o contexto. Muitas daquelas pessoas do arraial de Israel levantaram um bezerro e disseram: Moisés foi para o monte, já tem 40 dias, ninguém sabe onde ele está, acabou, estudou. Faz o seguinte: faz igual no Egito. Só isso. Faz igual no Egito. Repete o que está dando certo. Só isso. E eles construíram um bezerro. E esses responsáveis por isso foram mesmo mortos. E Deus tem um contexto, tem uma explicação. Se entendermos Deus, nós vamos entender todo esse contexto, que não era o projeto de Deus matar ninguém. Mas é interessante que o versículo deixa muito explícito. Quando Moisés disse: quem é do Senhor, venha para cá, vieram os filhos de Levi, os levitas, e eles se consagraram ao Senhor. E a partir de então, o Senhor disse: vocês vão levantar um tabernáculo. O que é tabernáculo? Nós nunca vimos tabernáculo. Eu vou mostrar para vocês algo novo. E o Senhor mostrou a eles. Vocês vão construir com ouro, com bronze, vocês vão construir uma peça assim. Nós nunca vimos isso. Não existe isso no Egito. Nós nunca vimos isso na terra de Israel. Nós nunca vimos isso em lugar nenhum. Eu vou dar a vocês. E o Senhor levantou Bezaleel e deu a ele a arte, a graça de fazer coisas com ouro, com peças. E construir um tabernáculo com peças pequenininhas ou peças gigantes, que se tornou a maior manifestação de Deus na terra, no meio daquele deserto. Ensinou aquele povo a cultuar de uma forma que eles nunca tinham visto na vida. Não havia religião alguma, não havia referência alguma no Egito. Não é nada do que existe nessa terra. Eu vou dar a vocês uma estrutura, eu vou dar a vocês cores, eu vou dar a vocês tabernáculo, eu vou multiplicar. Vocês vão descobrir coisas que vocês nunca viram. Eu vou manifestar a minha glória em coisas que o mundo não conhece. E chamou os levitas para cuidarem disso. E aí o Senhor diz assim: cada levita vai ser consagrado no lugar de cada primogênito. Por que isso, Senhor? Porque eu quero colocar na terra uma expressão da minha glória, do meu poder, do meu reino. Eu sou o Deus que cria do nada. Eu sou o Deus que cria coisas novas. Eu sou o Deus que mantém o universo, mantém tudo que foi dado. E vocês vão desfrutar e vocês vão cuidar de todas essas mesmas coisas a vida inteira, por todas as sociedades. Mas eu vou dar a cada um algo especial para ser desenvolvido. Isso está manifesto, está expresso na vida dos levitas, na vida de Israel. Quando nós estudamos sobre os levitas no Antigo Testamento, isso é um assunto assim, muito, muito bom de você estudar. Eles são aqueles que disseram: eis-me aqui, Senhor. No meio de tudo isso, olha que caos. Construímos o bezerro. Fizemos as coisas que são dessa sociedade, só repetimos aquilo que é mais fácil, aquilo que a gente acostumou, e ainda demos brecha para o inimigo. Senhor, mas nós somos aqueles que disseram: eis-me aqui, Senhor.
Eu me sinto fraco, eu não tenho recurso. A vida inteira me falaram que eu não presto. A vida inteira falaram assim, você está inventando coisa. A vida inteira eu ouvi que nada dá certo, que eu não dou conta, que eu não sei. A vida inteira, Senhor, me colocar lá para baixo é uma opressão. Mas eu recebo nessa manhã uma palavra do Senhor que diz, eu tenho um depósito de Deus para realizar coisas grandes, lindas, que manifestam a glória de Deus e são distintas de tudo que já foi visto nessa terra. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Os levitas são aqueles que não ofereceram fogo estranho. Por que que o culto, ou quem conduz alguma coisa, ou quem tenta negócios, ou quem tenta produzir conteúdo, ou quem tenta ser um influencer, ou quem tenta um dinheiro novo, uma coisa nova, uma empresa nova, por que que tem que copiar tudo? Senhor, Tu és o Senhor, que eu não quero oferecer no Teu altar alguma coisa que não é do Senhor, não é santa. Eu não quero fazer do jeito que o mundo. Eu não quero ser como aqueles que lá no dia de Israel, de Jerusalém, com Davi, fizeram a caminhada levando a arca de volta para Jerusalém, mas do modo humano, terreno, fogo estranho. Eu quero trazer algo que o Senhor tem de especial. Os levitas são aqueles que foram consagrados no lugar dos primogênitos. São aqueles que carregam um encargo. São aqueles que têm mais de 30. E aqui vem uma questão tão... Era outro dia para estudar só sobre essa expressão, mais de 30. Mas só para você entender, o Senhor separou os levitas, porque naquele dia eles foram para Moisés, somos nós que queremos tudo do Senhor, e se separaram e se consagraram, e ali o Senhor começou algo novo que não existia, em contrapartida aquilo que eles queriam continuar, que era os deuses do Egito, o culto do Egito, as coisas humanas, as soluções terrenas, a força do braço. E então o Senhor diz assim, esses levitas são meus, eles vão conduzir tudo do culto ao Senhor. Por causa da obra deles, o culto vai acontecer. Hoje já sabemos que não é só uma tribo. Todos nós fomos chamados a ser com Jesus, e Jesus é levita. Todos nós participamos do culto ao Senhor. Todos nós temos um lugar, até mesmo na dimensão física, logística da igreja, de atividades. Todos nós temos algo especial de Deus para isso. Mas o Senhor não estava falando só sobre as atividades, o Senhor estava falando sobre o culto, a manifestação da presença de Deus. Então o Senhor disse, os levitas vão cuidar de tudo isso daqui, mas os levitas virão aos 20 anos. E Deus declarou isso lá no seu texto, que diz, dos 20 aos 25 anos, eles serão preparados, ensinados, seminário, treinamento, formação, e dos 30 aos 50 ministrarão no tabernáculo. O que isso significa? Mais de 30. Gente que se dedicou, que está aprendendo. Não é gente que faz como, muitas vezes, brasileirinho. Ah, do meu jeito. Ninguém me ensinou, eu faço do meu jeito. Você não estudou? Não, não estudei. Eu invento aqui. Ah, de última hora. Eu sei improvisar. Não. Eu quero ser diligente em estudar, aprender, ter formação. Poderíamos dizer também sobre os 30, mais de 30, gente que está amadurecendo. Ainda que eu creia sobre tudo isso dos primogênitos, eu preciso entender que o Senhor colocou os levitas no lugar dos primogênitos, porque o Senhor está dizendo, eu vou construir coisas que não existem. Quando Salomão foi para a segunda instância do tabernáculo e construiu um templo em Jerusalém, esse templo era conhecido em todo o mundo. A rainha de Sabá veio para assim, eu preciso conhecer, porque o que eu ouço falar desse templo, o que eu ouço falar dessas coisas, era uma abóbada de ouro que o sol batia a quilômetros e quilômetros. Os viajantes, os beduínos, as caravanas, viam o brilho daquela abóbada de ouro. E não só dessa forma física, todos que entravam naquele lugar para cultuar, seja o tabernáculo, seja depois o templo, via uma glória que não era do ouro, era da presença de Deus. Por que Deus quer fazer algo distinto em cada um de nós? Porque Ele quer manifestar mais porções da sua glória. Por que as pessoas da escola de Frankfurt, até hoje, não gostam, não querem, combatem a cópia? Porque o que é original, a arte mesmo,
vem de algo que eleva o espírito. Não mostra só a genialidade da independência ou do poder de uma pessoa, mas como Deus se manifesta através de cada pessoa com coisas distintas. Só Ele pinta daquele jeito, mas tem outro que canta de outro jeito, tem outro que constrói, que esculpe. Cada um tem uma graça de Deus. Mas para eu ter isso, eu preciso entender, eu preciso estudar como eu estou estudando hoje. Coisas do reino de Deus. Não é discutir religião, não é discutir igreja evangélica, não é discutir ideologia, não é receber frases de impacto de coach, é estudar a palavra. Eu preciso disso. A palavra do Senhor ainda nos ensina que os primogênitos pertencem ao Senhor. Jesus é o primogênito. Os primogênitos, olha a importância que Deus dá a essa questão da primogenitura. Não tardarás em trazer oferta do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Aí você começa a entender por que eu trago no altar meus dízimos. Que tolice minha, Senhor, discutir se tem dízimo, se não tem, se é certo, se não é, se foi abolido ou se não foi. É uma expressão física de um elemento divino, eterno, que eu precisava viver intensamente. Primogenitura, o primeiro, primícias. E quando eu entro nessa dimensão, vivendo até mesmo nas expressões físicas, eu entro numa dimensão celestial, de onde o reino de Deus governa. É assim que eu faço, filho. Você vai fazer desse jeito? Tem a minha visão, você vai ter a minha provisão. Sacerdócio primogênito. Nós lemos no início o texto em que Jesus diz diante dos discípulos: eu edificarei a minha igreja. Nós podemos seguir pensando em tudo que já foi ministrado, nas suas questões pessoais, seus dons, seus talentos, sonhos, o propósito de Deus na vida de cada um. Mas eu também preciso trazer uma porção do que é que o Senhor está fazendo conosco como igreja local. Nós definimos como tema do ano alinhamento. E começamos a estudar desde a passagem de ano sobre o que é servir ao Senhor, o que é alinhamento, o que é culto, o que é oferenda, o que é adoração como serviço, serviço como adoração, o que são os dons que Deus nos deu, por que nós trabalhamos em tal área, por que nós temos tais talentos, por que isso é visto só como algo lá da vida secular para ganhar dinheiro, por que eu não trago no altar minha vida, meus talentos, meus dons, minha capacidade, e então nós oferecemos isso ao Senhor como serviço, por que eu não uso isso para edificação do corpo de Cristo? Falta-nos entendimento. Então o Senhor vem trazendo para nós essas palavras, e do ano passado eu compartilhei sobre o que é mesmo comunidade, viver em comunidade, para que a gente tenha elementos suficientes para decidir: eu quero viver nesse ano, não religiosidade, não dogmas, leis, regras, obrigação. Eu quero viver o reino de Deus. É impossível pensar que, ainda que a igreja fale que Deus também falhou, é impossível pensar que não existe de Deus algo maravilhoso para ser vivido nessa terra e que vai ter continuidade por toda a eternidade. Corpo, família. É impossível eu não acreditar que Jesus está edificando a sua igreja. E ela é uma só no mundo inteiro. Mas em cada lugar, Deus quer fazer coisas novas. Como igreja, Projeto Adoradores, nós poderíamos ter continuado fazendo só o que alguma igreja ou algumas igrejas fazem, repetindo as mesmas coisas. Tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Isso é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assado, isso é assado. E o Senhor nos levantou como igreja, sacerdócio primogênito. Imagina a dificuldade de quem
abre a madre. Uma mãe, um pai sabem muito bem as dificuldades em todas as áreas do primeiro filho. Sabe muito bem como quando chega o segundo filho já é muito mais tranquilo. Quando chega o terceiro, o quarto, quando chegar o quinto ainda, então vocês casais estão aí no segundo, quando chegar o quinto, você vai ver que é mais fácil ainda. Por que é que muitos não abrem a madre? Agora não falando da gravidez, mas falando da primogenitura. Por quê? Porque você sempre olha para frente. Isso é muito difícil. Vai dar muito trabalho. Eu não consigo. Ninguém me ajuda. Ninguém me entende. Não, eu vou abrir um caminho que não existe. Eu vou realizar algo para o Senhor que ninguém está fazendo. Eu vou me entregar ao princípio da primogenitura. E o Senhor nos levantou como igreja. Uma igreja é o corpo de Cristo. Uma igreja é uma nova geração de salvos, de gente que nasceu de novo. Uma igreja é uma igreja que um grupo de pessoas que nascem e crescem a partir da ressurreição em Cristo Jesus. Uma igreja tem sua origem no Senhor, no Espírito Santo. Uma igreja não é só um ajuntamento ou uma determinada facção da sociedade. Uma igreja é um corpo espiritual. Uma igreja é uma unidade não administrativa, mas orgânica. Ela usa muitos elementos da administração, porque todo organismo precisa de uma organização, mas esse não é o alvo, esse não é o foco. Nós podemos repetir os métodos de organização física, ou logística, ou estratégica de uma igreja, mas não é isso que Deus tem. Deus tem para cada um que, vivendo em família, vai produzir coisas lindas que são só daquela família. É o tamanho do nariz, é o semblante do rosto, é o jeito dos olhos, é a fala, é o tom da voz. Aquela família se mostra. Isso é uma família, eles são parecidos, eles são iguais. E o Senhor ainda assim começa a trazer coisas distintas em cada um desses irmãos iguais, ou desses pais e filhos iguais. Uma igreja, ela é formada pela ação do Espírito Santo. Uma igreja manifesta a vida de Cristo. Uma igreja caminha e é conduzida pela vontade de Deus. Uma igreja não é um estabelecimento de coisas que a gente acha e pensa que são assim, isso dá certo, isso dá certo. E você vai encontrar em todo lugar na internet, em todo lugar, em tantas igrejas, em tantas cidades, gente que vai te ensinar, faz isso, isso dá certo. Uma igreja é um corpo vivo de Cristo, é um organismo, é algo orgânico que nasce, que brota. Vai ter uma série de preceitos, de princípios, de fundamentos inegociáveis da palavra, não do que achamos, não do nosso tempo, da palavra, mas vai ter também uma infinidade de coisas lindas que só existem ali, porque ali estão pessoas que só estão ali. Como igreja, nesses 21 anos, nós temos muitas coisas que outros não têm. E longe de nós pensarmos que é porque nós somos melhores, ou porque criamos, porque fazemos certo agora. Não. As coisas lindas que essas igrejas todas aqui à nossa volta têm são admiráveis. Inúmeras delas eu gostaria de ter, de fazer, de viver, mas o Senhor sempre diz com clareza: não é isso que temos para vocês. Vocês são sacerdócio primogênito. Eu vou criar coisas novas, diferentes. Princípios são os mesmos, fundamentos são os mesmos. A doutrina bíblica inegociável, incontestável, a mesma. É fundamento, não se abre mão disso por nada, não se prioriza outras coisas. O fundamento, a palavra, é algo inegociável. Viver servindo uns aos outros, viver ministrando uns aos outros, discipulando uns aos outros, se doando aos pés da cruz, rendição, transformação. Esse é o lugar onde estamos sendo transformados. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Viver em busca de um alinhamento, viver em busca daquilo que o Senhor deu para nós, isso é inegociável. Mas o Senhor vai trazer cores lindas para nós como igreja. Focos específicos de ministério para nós como igreja. Coisas que outros não vão entender nunca, porque o Senhor não deu a eles, mas se deu a nós, ainda que Senaqueribe venha para fazer tanta afronta, para desanimar, ainda que falte alimento no campo, nos celeiros, ainda que pareça que não tem provisão, o Senhor, como fez até o dia de hoje, vai abrir todas as portas, trazer provisão, trazer gente, trazer as pessoas. E agora de uma forma tão específica, a igreja local a cada dia vai intensificando, vai perseverando em realizar aquilo que o Senhor trouxe para nós como projeto adoradores.
E nós também não temos pretensão nenhuma em replicar isso. É aqui, orgânico, do nosso convívio. A igreja Projeto Adoradores em Porto Seguro, se chama Projeto Adoradores em Porto Seguro, há 20 anos, porque são nossos discípulos, e eles falaram assim, eu quero pastorear uma igreja que se chama Projeto Adoradores. E nós abrimos uma concessão para que lá também chamasse Projeto Adoradores, mas nós pastoreamos aqueles pastores, mas aquela igreja é completamente diferente da igreja em Belo Horizonte. E nós não trazemos para eles nenhum enquadramento, nem tem uma forma, nem tem que ter repetido. Não, o Senhor está dando para ele coisas lindas. Se eu fosse pastor e fosse pastorear lá, eu ia estragar aquela igreja. Ia sucumbir, ia ser um desastre aquela igreja. Mas o pastor Edésio e Cristina, agora seus filhos, o Senhor está levantando. Eles têm características que brotam e frutificam ali daquele jeito. Mas as minhas características aqui são para esse lugar. Se o Edésio e Cristina vêm aqui, e seria maravilhoso eles passarem aqui uma temporada, eles vão trazer nutrientes e vão oxigenar, vão enriquecer, assim como eu e a Dani vamos lá ministrar, oxigenamos e enriquecemos, porque são porções que se trocam a câmbio, a fluxo, mas existe um conjunto de ações, de ministérios, de visão que Deus deu àquele ministério, sacerdócio primogênito. Tá, eu poderia pregar tudo isso para que você entendesse a igreja. Mas não precisamos, eu vou passar. A Dani vai passar. Os presbíteros que estão aqui hoje vão passar. Os líderes novos que estão se levantando vão passar. Não adianta eu querer defender uma instituição. Mas eu estou expondo para você sacerdócio primogênito. E tem muito para entendermos sobre sacerdócio primogênito, porque há 21 anos eu escrevo sobre isso. Experiências que o Senhor tem dado, lutas, desafios, perdas, danos, sofrimento, vitórias, alegrias, como das crianças, como essas fotos, que coisa linda. Pensar que uma criança que estava aqui no Ministério Infantil foi quem pensou, veio ministrar, expôs as fotos e ministrou. Que coisa maravilhosa. Alegrias muito maiores do que as lutas, irmão. Mas o meu propósito não é defender a igreja. O nosso ministério, como ministério sacerdote ou como sacerdócio primogênito, visa que cada um de vocês tenham experiências diante do Senhor e diga, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser de 30 anos. Eu quero deixar as coisas de menino do meu casamento. Tolices. Infantilidades da minha forma de administrar o dinheiro, da minha forma de pensar, de sentir, mesquinhez, céus de impossibilidade. Eu quero ser alguém que se levanta. Não, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero igual ao Egito, eu não quero igual ao mundo, eu não quero igual nem mesmo, Senhor, essa estrutura religiosa que existe imperante agora. Eu quero algo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não aceito mais o diabo oprimindo, jogando dardos, setas o tempo todo. Eu pensando na minha alma, eu pensando no meu dinheiro, eu pensando na vida. Eu quero me levantar. O Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Eu sou amado pelo Senhor. Eu não tenho o direito de ficar rastejando nessa vida e lamentando e metido e aprisionado por doenças, por enfermidades da alma, pensamentos, medos, temores. Eu posso me levantar aos pés da cruz, cheio do Espírito Santo, e dizer, tem algo na minha vida que o Senhor colocou e vai manifestar a glória dele, e eu vou pagar o preço que for preciso, mas eu vou romper, eu vou abrir esse caminho, a madre vai ser aberta e alguém vai glorificar o Senhor por algo lindo que veio através da minha vida. Eu posso ter 90 anos, mas isso vai acontecer. Eu posso ter 12 anos, mas isso vai acontecer, porque eu entendi, eu fui chamado para um sacerdócio primogênito. Os primogênitos são do Senhor, eles representam tudo. Por isso eu entendi por que eu trago dinheiro, eu trago riquezas, eu trago primícias no altar do Senhor. Eu entendi por que eu uso da fé para dizer, eu não quero saber, eu vou entrar com primícias do Senhor, meu tempo, minha energia, meu conhecimento, minha destreza, minhas habilidades, primícia ao Senhor. E ainda que enfrente lutas, ainda que Senaqueribe venha o tempo todo tentando destruir, eu não me importo, eu vou adiante, eu vou morrer, eu não vou ver tudo, mas a próxima geração vai dar continuidade a tudo que eu tiver plantado, feito, realizado. Isso é para você, irmão.
Isso é para a sua casa, para a sua família. Mais do que negócios, mais do que dinheiro, mais do que curso. Isso é para você, irmão. E eu peço que você fique de pé, que levante as suas mãos, que levante a sua voz. E saia daqui hoje decidido, eu vou buscar de Deus algumas coisas que Ele vai revelar a mim, mostrar a mim. Revelar não é um sentido místico, revelar não é uma coisa que Ele está tentando fazer e não vai fazer, ou que Ele vai decidir fazer, não. É eu perceber o que já está posto no mundo espiritual. É eu perceber por que eu fui salvo, por que eu fui chamado, por que eu estou aqui. Eu perceber qual o dom de Deus, eu perceber minha identidade, meu chamado, meu ministério, e eu aplicar-me nisso. Eu vou alcançar 30 anos. E de 30 a 50 eu vou frutificar de uma forma impactante, que glorifica o nome do Senhor. Eu quero representar, expressar a característica, a identidade, o poder, a glória de Jesus nessa terra. Eu recebo essa palavra, Senhor. Levante a sua voz.